Na entrevista do dia com a doutora Socorro Martins, a presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. Doutora Socorro, seja bem-vinda ao Olho Vivo, boa tarde. E a minha pergunta é justamente essa. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com crianças jovens também, pessoas que estão acometidas das viroses. E as pessoas não conseguem diferenciar o que é virose, o que é gripe. Eu gostaria que a senhora pudesse dirimir ou tentar dirimir para o nosso público essa diferença. Boa tarde, José Dias, o Peterson Santos e a todos vocês que estão aqui conosco. Realmente é uma confusão, né? A população tem essa dificuldade de diferenciar, né, pelos sintomas e até para tomar uma decisão do que fazer para a sua criança, para levar a assistência médica da criança. Nessa época, todos os anos, nós temos uma alta circulação dos vírus causadores de doenças respiratórias. E bactérias também. Nós também temos o pneumococo aí circulando com bastante intensidade. Esse ano de 2023, a gente teve uma particularidade que esses vírus começaram a circular de uma forma extemporânea, a partir do final de março, fora da sua sazonalidade, porque normalmente eles circulam no outono, né? Outono e inverno. E muitos desses vírus, né, eles podem levar, né, as doenças gripais. O que a gente, no momento, está observando, José Dias, é um aumento de síndrome gripal, pela quantidade de aumento de chuvas, a baixa das temperaturas, mas aquela síndrome gripal respiratória grave, que nós tivemos um pico importante em abril, com hospitalizações, gravidade, inclusive óbitos, nós não estamos observando agora, nesse momento. O que estamos observando é um aumento de síndromes gripais, que elas se dividem, né? Aquelas síndromes gripais que comprometem só as vias aéreas superiores, né? Então, a garganta, o ouvido, o nariz, às vezes complica com otite, com sinusite, ou aquelas que comprometem mais as vias aéreas inferiores, com as bronquites, as pneumonias, as bronquiolites. E os bebês, né, os abaixo de 2 anos, especialmente abaixo de 1 ano, eles estão acometidos de uma forma, às vezes, né, de maior gravidade. Por isso que a gente tem que ter uma atenção maior. Agora, como eu falei inicialmente, nós aqui na Paraíba, a gente conseguiu uma cobertura vacinal acima de 80%. Teve grupos prioritários para vacinação, como os professores, atingimos mais de 92%. Profissionais da saúde, mais de 91%. A cobertura ideal é 90%. Então, a gente crê que a nossa situação com relação à gravidade estabilizou, mas por conta disso aí, o que a gente não observa em outros estados que estão com coberturas baixas para a vacinação do influenza, tá? Então, aqueles quadros gripais que começam com as vias aéreas superiores, normalmente são mais leves, né? Aquela obstrução nasal, aquela coriza, aquele lacrimejamento, mas a criança come, se alimenta, brinca, não tem febre alta, né? Às vezes não precisa ser medicado para a febre, diferente daquelas que acometem mais a via aérea inferior, como a própria gripe. Então, aí o acometimento é mais acentuado. Então, aquela dor de garganta maior, aquele corpo, a dor no corpo, indisposição, a criancinha não sabe dizer que a cabeça dói, mas passa a mãozinha na cabeça, fica ali, ela não ri, ela não brinca. Então, na realidade, o que diferencia é a situação dos sintomas. Então, os resfriados, que pegam mais as vias aéreas superiores, são mais leves. E as gripes mesmo, elas têm os mesmos sintomas, só que de forma mais intensa. E os vírus que causam a
gripes mesmo, as síndromes gripais, eles têm uma tendência a descer, pegar os bronquíolos, os brônquios, os alvéolos e fazer infecções respiratórias baixas.